Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas que eu preparo diariamente para quem me segue, principalmente no endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É a forma mais tranquila de chegar ao meu YouTube, Instagram, Facebook e blog. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, peço que se inscreva, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, ok? Quanto mais divulgarmos, melhor, para que as pessoas se informem. Pessoa informada, ela tem mais possibilidades, ok? Edição tripla de 14, 15 e 16 de outubro, sábado, domingo e segunda-feira. Vamos saber de dados de cada dia. Sábado, dia 14, vejamos a fase da Lua. Começa neste sábado às 14h55 a fase da Lua nova, hein? Então você que corta o cabelo de acordo com a lua, você que planta, faz dieta conforme a lua, já fica sabendo, né? Começando a fase da lua nova. Estão se passando 287 dias do ano, faltam 78 dias para terminar 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 27ª semana do tempo comum. Comemoram-se vários santos, entre eles a devoção indicada neste dia é para Fortunata, Evaristo e Calixto I. É dia do segundo eclipse solar de 2023, o eclipse anular visível no norte do Brasil. É dia do meteorologista, dia nacional da pecuária, segundo dia mundial das aves migratórias, dia mundial de cuidados paliativos, dia mundial da normalização. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o eclipse, tá bom? Vamos ao domingo agora, vamos saber dados de domingo, 15 de outubro de 2023, a fase da Lua é nova, começou no dia 14, estão se passando 288 dias do ano, faltam 77 dias para terminar 2023, e começa a 28ª semana do tempo comum. Os santos em destaque: Tecla de Kitzingen, Eutímio e Teresa d'Ávila. Comemora-se o dia do professor, dia da normalista, dia mundial da bengala branca, isso mesmo? Dia mundial da bengala branca. Dia do consumo consciente, dia do médico neurologista, dia mundial da lavagem das mãos, dia do educador ambiental, dia internacional das mulheres rurais, dia internacional da mulher rural. Da mulher ou das mulheres, tanto faz. O evangelho deste domingo, porque domingo é dia de preceito para os católicos, de obrigação de comparecer à missa. Quem é cristão tem sim obrigações. Assim como você tem a obrigação de comparecer ao seu trabalho, senão você não recebe o pagamento adequado, a mesma coisa. Você está errando com Deus, você pode ser punido, né? A gente tem que respeitar o Criador do universo. Então, é dia de missa, e a missa deste domingo tem como destaque o evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Ok? Vamos lá, deixa eu passar para vocês essas informações. Ou não, peraí, acho que eu me enganei aqui com o evangelho. O evangelho é Mateus 22, versículos do 1 ao 14.
Lucas é na segunda-feira, tá bom? Lucas é na segunda-feira. Neste domingo é Mateus. É o ano A, então evidencia-se o evangelho escrito por São Mateus, que é do ano A. É o primeiro evangelho que está na Bíblia. Vamos lá então, Mateus 22, versículos do 1 ao 14. Temos aqui uma reflexão do Frei Júnior Mendes, Frei franciscano. A palavra de Deus costuma usar muitas imagens para explicar os seus mistérios. A imagem, neste domingo, é a do banquete. A primeira leitura, Isaías 25, versículos do 6º ao 10º A, fala dessa perspectiva e ressalta a libertação que será realizada naqueles que participarão das festividades de Deus. O Salmo 22 canta a confiança e a proteção que Deus proporciona aos seus, bem como a mesa preparada em sinal de sua bondade. Na segunda leitura do dia, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 12 ao 14 e 19 ao 20, o apóstolo dos gentios afirma que sabe viver na miséria e na abundância, sabendo que o bom Deus proverá esplendidamente a sua vida com a sua riqueza, as nossas necessidades. Deus proverá. Né? Agora, esse Frei fez um resumo bem simplesinho de todas as leituras. Agora ele fala do Evangelho, que apresenta a parábola do banquete, onde o rei prepara uma festa para os seus e estes não respondem ao convite. O Senhor então diz categoricamente: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora acho que deu certo, né? Tá aí uma pequena reflexão e o Frei ali falando de todas as leituras resumidamente, bem resumidamente. Bem, vamos a outras informações. Vamos passar para a segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. A fase da Lua é nova, estão se passando 289 dias do ano, faltam 76 dias para terminar 2023. É a 28ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos a alguns santos de destaque. Santa Margarida Maria Alacoque, São Geraldo Magela, Santa Edvige. É dia do engenheiro de alimentos, dia do chefe, dia mundial da alimentação, dia mundial do pão, dia de São Geraldo, dia do anestesiologista, dia mundial da coluna, dia do securitário, dia da ciência e da tecnologia, dia do instrutor de trânsito. Bastante informações para você, né? E agora missas de sábado, domingo e segunda-feira. Sábado, dia 14, celebração eucarística às 19 horas, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral, no centro de Colatina. 19 horas também tem missa com o padre David José Langa Lopes, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. E tem celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na igreja da comunidade católica Santa Luzia. É o bairro Alto Vila Nova, no qual eu tenho muitos amigos. Então, 19 horas no sábado. Vamos ao domingo agora, dia 15 de outubro, 7 horas. Missa com o padre Valdeci na Catedral. 8h30, caminhada das comunidades, saindo da Praça Sol Poente em direção ao ginásio de esportes Castelo Branco. Fica num bairro da cidade. Quem mora aqui já sabe, né? Bairro Maria das Graças, se não me engano. Tem missa depois. 17 horas haverá a celebração eucarística, que é missa com o padre José Valdeci Romão, na igreja da comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Também às 17 horas, missa com o padre David, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. 19 horas, missa com o padre Valdeci, na Catedral
e missa com o Padre David na comunidade São Bento, bairro Residencial Nova. Segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Olha, às 18 horas tem o Santo Terço dos Homens na Catedral de Colatina. Normalmente a duração é de 30 minutos, 30 e poucos, porque logo depois vem a missa, né? E o Terço dos Homens é dirigido pela liderança do movimento. Tem o Robson Cosme, o Nino Naumann, o Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Romário de Castro, Vital Pelisson. Tem vários líderes. E quem estiver ali presente, for designado para esse papel, vai liderar, tá bom? Depois do Terço dos Homens, às 19 horas, haverá a missa, que será presidida pelo padre Valdeci na Catedral, e todos são convidados a participar. Não podemos relaxar na nossa vida espiritual, né? O telefone da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, é 2102-5010. E tem também o 2102-5006. Endereço... O endereço não precisa, né? Vou passar o endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara. Atenção. facebook.com/paraclara. Telefone 99934-5155 e 3722-6249. Vale dizer que no Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia, no bairro São Vicente e São Judas Tadeu, no Mosteiro das Irmãs Clarissas, tem missa diariamente às 7 horas, hein, pela manhã. E domingo às 8 horas. O telefone do mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, o telefone é 99507-2251. Quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo no centro de Vila Velha. É a minha segunda cidade, de vez em quando eu estou aí no santuário assistindo a missa, às vezes eu vou na prainha também, na Igreja Nossa Senhora do Rosário ou no Convento da Penha, mas eu quero passar do Santuário Divino Espírito Santo os telefones. WhatsApp 99985-3558 e telefone fixo 3329-1226. Tem missa diariamente no santuário, hein? De terça a sexta-feira, ao meio-dia e às 19 horas. Aos sábados, o horário é 17 horas. Aos domingos, missa às 7, 9, 11, 17, 19 horas. Deixa eu falar de chances de emprego. Você que está desocupado, atenção, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina, o Cine, divulga no painel externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Vai lá verificar então. O endereço físico é a Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro de Colatina. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no dia 11 de outubro de 2023. Atenção, você que é cafeicultor, você que lida com produtos do campo. O café é a principal mola de desenvolvimento do campo no Espírito Santo. É a commodity agrícola principal. Vejamos a cotação do dia 11. Café arábica bebida dura, R$ 770 a saca de 60 quilos. Arábica bebida Rio, 695. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 604. O dólar fechou no mercado financeiro em São Paulo no dia 11, em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,05. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve alta de 0,2% a 117.050 pontos. Vamos refletir agora? Olha, reflexão é sempre importante em nossa vida. Os Estados Unidos não têm CLT, não têm justiça trabalhista e, em muitos casos, não têm férias. E cada um se acerta com o empregador.
Mesmo assim, no mundo inteiro tem gente que quer ir trabalhar neste país da América do Norte. Inclusive, muitos brasileiros vão para lá e ficam. Pois é, por quê? E aqui no Brasil é cheio de lei, 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 norma para cá, norma para lá, pelo amor de Deus, hein? Não sei o que isso beneficia o trabalhador de modo geral, não vejo grande coisa. Ah, fenômeno da natureza! Neste fim de semana, neste sábado, eclipse neste fim de semana. Neste sábado, 14 de outubro de 2023, haverá o eclipse solar anular, quando Terra, Sol e Lua se alinharão. Será entre 14 e 17 horas no Brasil. Um arco de luz se formará no espaço e poderá ser visto melhor nas regiões norte e nordeste. Agora eu quero falar para você algumas notícias que são importantes e nós devemos ficar atentos. Por exemplo, futebol. O Brasil empatou, já não é mais líder do grupo nas eliminatórias. Brasil só empata. A seleção brasileira jogando na Arena Pantanal em Cuiabá, no Mato Grosso, em 12 de outubro de 2023, não conseguiu passar pela fraca Venezuela. O resultado ficou no empate de 1-1. Com isso, o Brasil deixa a liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então já não está na liderança mais. GCM de Vitória apreende moto. A Guarda Civil de Vitória, capital do Espírito Santo, deteve um jovem e apreendeu uma motocicleta com placa adulterada. Foi no bairro Mata da Praia. O motociclista de 18 anos foi detido, autuado por adulteração de placa e encaminhado para o centro de triagem de Viana, na Grande Vitória. No centro de triagem, normalmente são feitas audiências de custódia para ver se a pessoa vai responder em liberdade ou não. Motoqueiros estão suspendendo placa para passar sinal vermelho. Eu estava vendo um programa do colega de trabalho, Eduardo Santos, o Espírito Santo no ar, né, na TV Vitória, e ele disse uma coisa interessante, que os motoqueiros estão suspendendo placa para não serem flagrados. Ele observou isso. O radialista apresentador, nosso colega Eduardo Santos, disse no programa ES no Ar que observou motoqueiros tomando atitude irregular a fim de passar direto pelo sinal de trânsito vermelho. Para não serem multados no semáforo, eles usam um dispositivo que suspende a placa, ficando fora de visão da fiscalização. Tem motoqueiro muito afobado, até aqui em Colatina, mas eu não vi ainda em Colatina suspendendo placa. Já vi passando pelo sinal vermelho. Aqui em Colatina, já vi motoqueiro atravessando o semáforo vermelho, mas sem suspender placa. Agora o Eduardo Santos observou isso. Isso é importante até para a fiscalização, né? Dá um basta, porque é perigoso para o pedestre. E a pessoa, o pedestre está atravessando a faixa, sinal vermelho para o veículo, o motoqueiro vem, passa direto. O que é isso, né? Avião brasileiro vai à faixa de Gaza. Meu Deus, vai na faixa dos terroristas, olha aí. Um avião com capacidade para 40 passageiros irá à faixa de Gaza, onde ficam os terroristas do Hamas. A aeronave, autorizada pelo governo federal, faz escala em Roma e espera autorização via Egito para chegar à área mais perigosa. Enquanto isso, mais 2 aviões chegaram de Israel no fim de semana, repatriando brasileiros que queriam sair da zona de guerra. A zona de guerra é todo o estado lá, né? Israel, inclusive, tem um prazo de 24 horas para retirada imediata de palestinos que estão na faixa de Gaza. Essa faixa de Gaza é a faixa mais perigosa, porque é onde ficam os terroristas.
E eles usam escudos humanos, colocam crianças na frente. Eles são terríveis, os terroristas. O nome já diz, terroristas são terríveis. A guerra contra os terroristas do grupo Hamas já tem um saldo de quase 3 mil mortos. Um capixaba em Israel disse que continuará. Um capixaba não, uma capixaba, uma mulher que mora lá em Israel, disse que continuará na Terra Santa e que seu retorno ao Brasil só se dará em novembro. 2 moradores do Espírito Santo, no entanto, que estavam em caravana, em viagem de turismo, voltaram em voo comercial no dia 11 de outubro. Pais de sextuplos seguram bebês. Pela primeira vez, os pais de sextuplos, são 6 crianças que nasceram de uma única mãe. Então os pais, Magdiel Costa e Késia Romualdo, de Colatina, região noroeste do Espírito Santo, seguraram no colo os bebês e postaram na web. As 6 crianças nasceram prematuramente e uma delas, infelizmente, faleceu pouco tempo depois com complicações na frágil saúde. Foi o bebê Mateu, né, que não resistiu aos problemas sanitários. Os bebês estão na UTIM de um hospital colatinense a fim de se robustecerem com medicação e alimentos necessários. Boa sorte aí para a família, né? Parabéns pela criançada. E por falar em criança, Dia das Crianças em Colatina, algumas famílias promoveram por conta própria festividades com brindes para as crianças em Colatina no último dia 12, quinta-feira, que foi também o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Uma mulher me informou, uma mulher que eu encontrei na rua, uma amiga, informou que sua família já festeja a data há vários anos e para isso adquire produtos para a petizada nas lojas colatinenses. No bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na missa das 7 horas, com solenidade para Nossa Senhora Aparecida, houve também homenagem à criançada. Ao fim da celebração eucarística, houve comidas e bebidas para elas. Nos meus endereços telefônicos, aliás, nos meus endereços telemáticos, na web, né, na internet, eu deixei fotos e vídeo mostrando alguma coisa sobre essa solenidade, essa festividade no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já no bairro Operário, a festa matutina das crianças teve pula-pula, pipoca e outras atrações na Praça Anita Costa. Pais e avós, principalmente, levaram seus pequeninos para participar. Olha, na igreja Perpétuo Socorro, da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no horário dos avisos foi informado que neste sábado, 19 horas, haverá a celebração da palavra normal na pequena igreja do bairro. Antigamente era chamada de capela, a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do mesmo nome. E foi pedido aos fiéis, pelo representante da comunidade, que todos rezem, dobrem os joelhos, a fim de que não seja aprovada no Brasil a liberação de drogas e nem do aborto. São coisas ruins para as nossas famílias. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel, 7919. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe para aumentar a divulgação dessas informações que são importantíssimas. Mega Sena estima prêmio de 12 milhões. E sorteio será no sábado. O concurso 2643 da Mega Sena, realizado no dia 10 de outubro, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve aposta acertadora de 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 02, 10, 29, 31, 56 e 59. A quina teve 39 ganhadores e cada um recebe mais de R$44 mil. Os 2.457 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.004. A arrecadação total foi de R$ 29.953.000
R$ 940. O próximo concurso, número 2644, ocorre no sábado, 14 de outubro de 2023, com estimativa de prêmio de R$ 12 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo após o aumento de mais de 10% em 30 de abril de 2023. Vamos ao futebol masculino. Vamos lá, jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você gosta de futebol? Então vamos lá, porque neste fim de semana não tem jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão na quarta-feira e na quinta. Quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, jogarão Grêmio e Atlético Paranaense às 19 horas na Arena do Grêmio. América Mineiro e Botafogo às 20 horas na Arena Independência. Coritiba e Cuiabá às 20 horas no Couto Pereira. Goiás e São Paulo às 21h30 no Serrinha. Bahia e Internacional, 21h30 na Arena Fonte Nova. Vasco da Gama e Fortaleza às 21h30 em São Januário. Na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, jogarão Palmeiras e Atlético Mineiro, 19 horas no Allianz Parque. Cruzeiro e Flamengo, 19 horas no Mineirão. Santos e Bragantino, às 20 horas no Vila Belmiro. Fluminense e Corinthians, 21h30 no Maracanã. São os jogos programados para a 27ª rodada do Brasileirão. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, endereços na internet. O pessoal gosta de falar rede social. Pois é, o principal é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Tem também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. No YouTube você pode se inscrever, dar um like, compartilhar, para que mais pessoas tenham esse teor, esse conteúdo de informação, ok? Vamos a um caso policial em Colatina. Gente, olha, polícia colatinense apreende bens de um jovem suspeito que se apropriou de R$150 mil de um vizinho octogenário. Quer dizer, um homem de 80 anos. Minha nossa, hein? 150 mil. Então a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais DEIC de Colatina, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Nova, no município de Colatina, região noroeste do estado do Espírito Santo. A residência alvo do mandado pertence a um homem de 32 anos, que foi indiciado por crime de apropriação indébita. As investigações da DEIC apontaram que a vítima do indiciado seria o próprio vizinho dele, de 80 anos de idade. Meu Deus. O suspeito teria se apropriado de aproximadamente R$150 mil da vítima. Durante a busca foi realizada a recuperação de bens totalizando a quantia de R$15 mil, além de objetos e documentos que possivelmente vão permitir a recuperação de outros valores, explicou o titular da delegacia especializada, delegado Dair Oliveira Júnior. Vamos torcer para que consigam recuperar o restante do que foi levado do senhor de idade, do idoso, né? Pelo amor de Deus, 150 mil, vizinho, hein? Tem que estar atento a tudo hoje em dia. Inflação aumenta no Brasil. É isso mesmo? Hein? Inflação aumenta no Brasil. O índice do custo de vida brasileiro aumentou em setembro, puxado principalmente pelo preço da gasolina. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, ficou em 5,19%, segundo divulgação do Banco Central do Brasil, em 11 de setembro de 2023.
2023. Esse índice, inclusive, saiu da meta, hein, oficial. O somatório anterior era de 4,61% e passou para 5,19% em 12 meses. A alta foi de 0,26% no mês passado, mês de setembro. CPI das ONGs é prorrogada. O presidente da CPI das ONGs no Senado informou que deve ser prorrogada para meados do mês de dezembro, a finalização das investigações sobre o uso de recursos públicos e estrangeiros por organizações não governamentais da Amazônia brasileira. Essas ONGs que vivem na Amazônia. O prazo final previsto pelo requerimento que criou a comissão é 23 de outubro, mas ele disse que o prazo vai ser prorrogado. A última sessão da CPI agora foi fixada em 19 de dezembro, depois de pedido com assinatura de 41 senadores, segundo a agência Senado. Líderes indígenas, inclusive, de várias etnias, foram unânimes em dizer na CPI, olha o que eles disseram: nós não precisamos mais de terra, como eles dizem que a gente precisa. A gente precisa é de dignidade e de políticas. A gente não pode plantar, não pode colher, vender, muito menos minerar. Olha, os representantes das ONGs investigadas arrecadam dinheiro e não há controle nesse gasto, que eles gastam até 80% entre eles mesmos. Nossa, foi dito por indígenas, hein? O titular da CPI, que tornou públicas as informações, é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Os índios querem trabalhar, não querem mais terra não, gente. Pelo amor de Deus, eles querem ser civilizados, né? Pelo amor de Deus. Vai ser prorrogada então a CPI das ONGs. E olha o que o índio disse: essas ONGs gastam 80% dos recursos lá entre elas mesmas. Ei, meu Deus do céu. É a vida, né? É a vida. O que temos mais aqui? Algumas notas da Polícia Civil do Espírito Santo. Equipe do 5º Distrito Policial recupera aparelho celular na Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. O celular havia sido furtado no dia 24 de dezembro, na região de Jardim Camburi, em Vitória. Polícia Civil deflagra a segunda fase da Operação Cavalo de Aço e procura 2 homens envolvidos em assalto cometido na Serra, Grande Vitória. Diligências foram realizadas nos endereços dos investigados, mas eles não foram encontrados e são considerados foragidos. Operação Val Valentino, é esse mesmo nome? Eu estou vendo aqui a informação que eu estou recebendo. Operação Val Valentino. Forças de segurança prendem 4 homens em Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. Os alvos estavam localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas. A ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar resulta na prisão de traficante e apreensão de drogas em Guaçuí, no interior capixaba. Os entorpecentes estavam enterrados às margens de um rio na região conhecida como Lagoa. Minha saudação a você que acompanha meu endereço geral, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Olha, uma nota nacional. Comissão aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família
da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida estava prevista no parecer do relator, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, apresentado ao projeto de lei 580/07 e aos textos apensados a ele. O parecer recebeu 12 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta ainda será analisada em outras comissões. Se for aprovada essa proposta, seguirá para o Senado. A aprovação contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconhece a união entre casais do mesmo sexo para designar entidade familiar. O negócio é a terminologia família, entidade familiar, né? O pastor Eurico, no entanto, que é esse deputado federal, argumenta que cabe ao Poder Legislativo e não ao STF, ao Supremo, deliberar sobre o tema. Em 10 de outubro de 2023, Eurico apresentou uma complementação ao seu parecer que inclui novos pontos. O texto do relator mantém a proibição de união homoafetiva e determina que a justiça interprete o casamento e a união estável de forma estrita, sem extensões analógicas. Ou seja, deixa claro que essas formas de união dizem respeito apenas a homem e mulher. Critérios religiosos. O novo texto determina também que o Estado e a legislação civil não poderão interferir nos critérios e requisitos do casamento religioso, sendo vedado qualquer constrangimento a ministro de confissão religiosa ou violação às normas de seus templos. O objetivo dessa medida, segundo o relator, é garantir a proteção das instituições e ministros religiosos. O pastor Eurico citou trechos bíblicos na tentativa de demonstrar que as culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível e defendeu que o instituto do casamento tem a finalidade de procriação. A relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado, disse o parlamentar federal. Tentar estender o regime de casamento aos homossexuais é uma tentativa vã de mudar a realidade através das leis, acrescentou. Além disso, o relator classificou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais, DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, APA, ou APA, em 1973, como o lamentável desfecho que se deu quando a militância político-ideológica se sobrepôs à ciência. Em menor número, parlamentares contrários ao parecer chegaram a abandonar a sala da comissão antes da votação final, na tentativa de evitar o quórum necessário, mas não foram bem-sucedidos. Deputados favoráveis. A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, diz que a proposta não retira direitos porque esses supostos direitos estariam amparados em uma gambiarra do STF, conforme ela mesma disse. Entre os apoiadores do projeto, houve consenso de que o tema já havia sido adequadamente discutido na comissão em reuniões anteriores. Essa foi a opinião, por exemplo, do deputado Messias Donato, do Republicanos. Já o deputado pastor Marcos Feliciano, do PL São Paulo, reclamou da quebra de um acordo que garantia a votação no dia 10 mesmo, dia 10 de outubro. Não dá para fazer acordo com eles, os deputados contrários ao projeto, criticou o parlamentar. Um grande abraço para você que segue meus endereços na internet, tem o blog, o Instagram, YouTube, Facebook.
Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Se inscreva, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar as informações. E aí fica um diálogo bonito, né, entre você que está vendo aí, outra pessoa, mais outra e mais outra. Vai permitindo que muitas pessoas possam né, saber das informações que são interessantíssimas. Eu faço isso com muito amor para vocês. Agora eu quero dizer para vocês que a novela Reis está numa nova fase, uma fase diferente. A fase da novela agora, da série Reis, da Record TV, trata do rei Salomão. De segunda a sexta, a partir das 21 horas. De vez em quando eu vejo lá, né, porque é muito interessante a vida do rei Salomão. Foi o homem mais rico do mundo no seu período. Então, vou falar algumas informações para você. O novo rei escolhido por Deus, Salomão, ele tem tudo para ter um reino de paz e prosperidade. Ele vai fortificar-se sobremaneira. Afinal, Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos, nos estatutos de Davi, seu pai, conforme primeiro livro de Reis, capítulo 3º, versículo 3º. Só que isso não vai significar que Gedidias, Gedidias é um dos nomes de Salomão. Gedidias está livre de conflitos. Ele não está livre de conflitos. Ninguém está livre de conflitos na vida. Nem ele, nem Davi, o pai dele. Então problemas surgirão, desafios. Tanto ao governar a grande nação e lidar com as nações que cercam Israel, quanto ao se deparar com a vida pessoal. O público antes acompanhou Salomão como um rapaz inseguro e que não se via na condição de substituir o grande rei Davi, seu pai. Assumir a coroa o colocou numa posição de desafio. Uma posição muito desafiadora, segundo o jornal Folha Universal. Numa matéria de Laís Kleiber. Qual a solução ele encontrará para os problemas, hein? Recorrer a Deus, buscando nele aquilo que ele viu que não tinha. Salomão não esperava que Deus fosse responder como respondeu. Então isso trará muitas coisas boas na vida do rei e no reinado dele, mas também coisas negativas. Tudo vai depender das decisões que ele tomar. Na nossa vida também. Tudo depende de nossas decisões. Um dos detalhes que muitos conhecem da história de Salomão é justamente o seu pedido por sabedoria a Deus para reinar, cuidar do povo e manter Israel seguro. Em Reis, esta sabedoria, continua o jornal Folha Universal, por vezes será sutil e muitas vezes se mostrará de maneira surpreendente diante de uma situação que ele nunca passou antes, que o pai dele nunca passou, diante de tudo que ele vai ter que enfrentar, da expectativa e até de desdém das pessoas. Eu também já passei nos últimos dias por uma situação que eu nunca tinha passado em meus 60 e poucos anos de idade, hein? E eu tive que tomar uma decisão. Às vezes é dura a decisão que a gente toma, mas é para o bem do outro. E é nesses momentos que começa-se a ver a sabedoria de Salomão, a sabedoria que vem de Deus e que o inspirou a escrever o livro Provérbios. Olha, o livro Provérbios é de uma grandiosidade para todos nós. Todos deveriam ler. Eu já li parte, mas não li tudo. Porque é muita coisa, justamente muita sabedoria que vem de Deus e Salomão transferiu para o papel. Quando se fala de Salomão, a sabedoria não é a sua única característica. A Bíblia revela duas outras coisas. Salomão teve muitas mulheres
e foi escolhido para edificar o templo que Davi desejou construir para Deus. No livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, o relacionamento de Salomão e Naamã nasce entre altos e baixos, relacionamento íntimo, além de uma gravidez e um casamento ocultado de todos. Esse relacionamento traz decepção, esperança, expectativa. Abisag entra na história além de outras esposas e concubinas. Abisag tinha sido a mulher que ficou com Davi, o rei Davi, nos últimos dias da vida dele. Ela cuidou dele quando ele estava acamado. Aí há quem a considere esposa ou concubina dele, mas ela apenas cuidou, não houve, pelo que se estuda, relação sexual. E sobre o templo, essa é uma missão que Davi deu para o seu filho Salomão. Ele tem todas as coordenadas, sabe que sua missão principal como rei é construir o templo para Deus, e também vai haver desafios. Num processo de planejamento e de execução, até o momento que o templo será inaugurado, muitas dificuldades acontecerão. Parte do mistério da história já foi revelado, mas por que essa história está sendo contada ao filho de Salomão? Aqui é uma indagação do jornal aqui, através da jornalista que escreveu, né? Então, o negócio é você acompanhar, porque é uma história muito bonita. Por exemplo, Eclesiastes é conhecido como o livro do fim da vida de Salomão, que foi o homem mais rico, mais sábio e experimentou várias coisas, e no fim de tudo concluiu que era tudo vaidade. Olha, isso é importantíssimo. Livro Eclesiastes. Salomão foi o homem mais rico, mais sábio, experimentou várias coisas e no fim da vida descobriu que tudo era vaidade. Série Reis, eu estou acompanhando de vez em quando, né? Sempre não, porque eu não quero viciar-me em novelas como já fui no passado, né? Apesar de que é uma novela que fala da Bíblia, da história da Bíblia, mas tem os conteúdos também da liberdade poética. Então, de vez em quando eu acompanho na Record TV, às 21 horas, a novela Reis. Agora, né, tratando então da história de Salomão. Parabéns aos artistas e a todos que produzem a emissora, né, aqueles que escrevem, aqueles que trabalham nas câmeras. Parabéns. Não deixem de divulgar a palavra de Deus. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações
temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas.
não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.